Dr. Calil, nós fizemos alguns comentários sobre os pacientes, a sua apresentação clínica, alguns exames, a eletrofisiologia, mas os pacientes que precisam ser tratados, não só estudados pelo estudo eletrofisiológico, se chama eletrofulguração, é isso? Isso no passado era chamado eletrofulguração, hoje a gente chama ablação. Ablação é um termo que na verdade não existe, se a gente for ao dicionário procurar a palavra ablação, é um termo originado do inglês, ablation, em que lá, o que é ablação? A ablação nada mais é do que o aumento da temperatura na ponta do catéter em contato diretamente com o tecido, ou seja, o próprio material que está fazendo o diagnóstico, ele está em contato com o tecido do paciente, a gente conecta essa ponta, outra ponta do catéter, a um aparelho semelhante a um aparelho de radiofrequência. Por sua entender, a radiofrequência varia em vários espectros, desde o aparelho do micro-ondas até esse próprio aparelho de radiofrequência, o rádio micro-ondas, em que ele emite uma onda de radiofrequência. Essa onda de radiofrequência trafega pelo catéter e aumenta a temperatura da ponta do catéter em contato com o tecido. Então ela chega a 45 a 48 graus. É uma liberação de uma energia totalmente localizada, com menos de 5 milímetros de ponto de atuação. Então, no momento que a gente diagnostica a arritmia, a gente sabe onde é que está o ponto, a gente está olhando o coração batendo ao vivo, a gente está com o catéter colocado dentro do coração, a gente sabe o ponto exato, o alvo dessa arritmia, a gente desconecta essa arritmia. Esse é o tratamento chamado ablação por catéter. Dentro do coração nós temos mais de 20 tipos de arritmia, então a importância é diagnosticar, saber onde é que está localizado. Na maioria das vezes nós nascemos com essas conexões, são pequenos resquícios em que a gente traz já lá da gestação, que a gente é gestado, isso aí na verdade teria que desaparecer, são conexões a mais no coração. Se a gente olhar o coração ao vivo, a gente vê que o coração é totalmente normal, mas são pequenas fibras imperceptíveis que provocam curto-circuito no coração. E a gente vai diretamente nesse ponto, deflagra essa temperatura, isso aí elimina o foco e na hora a gente tem a certeza se curou o paciente ou não. E quais os pacientes que nesse procedimento, quando você faz a ablação, migram para marca-passo? O número, quando nós começamos a trabalhar, que foi em 95, o tratamento, eu costumo dizer também que nós desligávamos a chave geral do paciente, ou seja, não tínhamos possibilidade de diagnosticar, de saber diretamente onde é que estava o ponto, então a gente chegava dentro do coração, cauterizava a chave geral. Então o paciente era obrigado a colocar marca-passo, não ia ter mais arritmia. Hoje nós vamos diretamente no ponto. Hoje o uso de marca-passo cai para menos de 0,5%. Ou seja, de 100 ablações, apenas pacientes que necessitam ou porventura foi algum tipo de complicação da própria ablação, mas o número realmente é muito restrito de pacientes. Bom, nós temos aqueles pacientes, como você comentou anteriormente, que são pacientes doentes, potencialmente doentes, que têm insuficiência cardíaca, que já tiveram infarto e que têm arritmias malignas, que são causas de óbito, né? E de uns anos para cá, chegou no mercado os desfibriladores implantáveis, que vieram a modificar essa mortalidade. Quando você indica um desfibrilador implantável? É importante a gente poder identificar esse tipo de paciente que tem uma doença que ela trouxe já desde a nascença desse indivíduo, ou se esse paciente por algum momento teve um infarto agudo do miocárdico e comprometeu muito esse coração. Na maioria das vezes é esse tipo de paciente que realmente a gente consegue abranger mais, aquele paciente que teve um infarto, saiu do hospital e na sequência da alta, da evolução, a gente consegue saber que esse paciente acabou tendo uma depreciação da função do coração. O coração dele, ao invés de ter um nível de função ventricular elevada, houve uma redução pela própria
necrose desse coração do infarto. Quando tem-se um infarto agudo do miocárdio, geralmente esse coração tem uma cicatriz. E essa cicatriz no coração normal, nós aprendemos que essa cicatriz é totalmente arritmogênica. Arritmogênica quer dizer que esse coração normal, quando ele bate, ele pode encontrar essa cicatriz no infarto agudo miocárdico e provocar uma arritmia que muitas vezes pode ser fatal. Então a gente identifica esse paciente, nós estratificamos esse paciente, nós prevenimos esse paciente que talvez nunca tenha tido sintomas, mas possivelmente ele vai ter. Ou aqueles pacientes que já tiveram sintomas, como essa arritmia, e foram sobreviventes de morte súbita. Então, são esses dois tipos de pacientes que a gente faz. Uma prevenção primária, o paciente tem uma disfunção ventricular, que a função ventricular caiu, e aquele paciente que já teve o evento arrítmico. Esses são os pacientes que nós temos que realmente prestar muita atenção e poder ajudar, porque hoje já tem indicação clara, já é uma recomendação brasileira, uma recomendação americana, de tratamento através do desfibrilador para esse tipo de paciente. Bom, Dr. Carlos Kalil, nós estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer a tua presença aqui conosco, muito nos honra por termos sido colegas e estarmos hoje trabalhando juntos numa área, nós da cardiologia intervencionista e você nas arritmias, na parte intervencionista, na parte invasiva, né? E eu passaria as palavras para você, as palavras finais do programa. Eu posso dizer que eu fico muito contente em ser recebido aqui, principalmente pela tua pessoa. Nós conhecemos a trajetória do Dr. Arnoldo desde que saiu de Porto Alegre, o pioneirismo que ele provocou dentro da cidade, o trajeto que ele decidiu escolher aqui dentro da cidade. Então isso nos honra muito também, podemos trabalhar junto. Eu acho que a gente escolheu essa parceria porque nós reconhecemos todo o teu pioneirismo, que é difícil hoje no nosso mundo implementarmos uma técnica nova. Eu senti isso em Porto Alegre, então no momento que a gente começa a trabalhar, ser pioneiro num determinado tipo de procedimento diagnóstico e sofrer as consequências disso aí. Então hoje, vendo a tua trajetória, 15 anos, é muito bonito. Então para nós nos honra muito e tenho certeza que a gente vai contribuir muito aqui para o desenvolvimento ainda do INCOR. Muito bem, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana a todos e até breve.